Marujos, aqui é o Double Lamed e hoje eu trouxe esse Lamelologia emergencial porque tem uma coisa que precisamos que seja entendida o quanto antes. A leitura correta e mais profunda dos acontecimentos é vital para evitar o desequilíbrio e, por consequência, desastres. Na religião de Zoroastro, por exemplo, é entendido que Ahriman, o senhor da escuridão, da maldade, dos desastres, é também o da ignorância, da confusão, etc. Ou seja, os domínios de Ahriman não são separados. A interpretação da realidade, sendo confusa ou dissociada, também causa os outros males de Ahriman. Isso é uma forma de como eu posso explicar nossos esforços voltados, a trazer interpretações realmente iluminadoras sobre coisas e eventos. Isso é uma introdução. Agora vamos falar do que eu realmente vim falar. Desastres naturais. Juridicamente, em latim, um evento como vulcão, um tornado, um furacão é chamado de vis maior. Isso é geralmente lido como ato de Deus, tanto no português quanto no inglês. Ou seja, mesmo juridicamente se diz ato de Deus, ou, claro, um fenômeno da natureza imprevisível. Mas para nós isso vai além, porque Jung, por exemplo, fala que a gente precisa ler tudo o que acontece como intervenção divina. Ou seja, uma visão pagã da realidade de que as coisas não acontecem só por causa e efeito, não por fenômenos físicos, mas por atos de Deus. Assim também é a visão do mago ou do xamã, uma mente treinada para a todo momento ler a realidade como uma grande linguagem. Cada evento, ou mesmo objetos dispostos no ambiente, como uma comunicação superior. Philip K. Dick, em sua experiência mística, viu exatamente isso, a realidade como linguagem, mas uma que perdemos a capacidade de ler. Entendendo tudo isso, o que significa, nesse momento, o Brasil estar sob ataques de tornados? Eu espero que isso já tenha passado quando você estiver ouvindo, mas de qualquer forma, o que temos para ler nisso? Primeiro, vamos levantar os fatos mais evidentes e já noticiados. Tornados não são algo raro no Brasil. Nos últimos 20 anos, desde 2005, o Brasil foi atingido por 205 tornados. Quando o Katrina atingiu os Estados Unidos, por exemplo, o sul de Santa Catarina também foi atingido por desastres meteorológicos. Haviam previsões, já na primeira semana de novembro desse mês, de que o ciclone extratropical chegaria no sul do Brasil. Alguns lugares estão com muito vento, outros com menos, mas ele já tem atingido há alguns dias. Rio Grande do Sul, por exemplo, teve tempestades e ventanias que chegaram a causar danos a estruturas e provavelmente feridos. Mas o pior até então foi no Paraná. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi toda destruída por um tornado. 90% das casas danificadas ou totalmente destruídas. É um número que estão reportando por aí. Mais de 700 feridos só nesse dia 7. O Sul nem se recuperou da catástrofe daquelas enchentes. Quando é Japão ou Estados Unidos, a gente sabe que se reconstrói com certa agilidade, mas aqui no Brasil, não. É muito lento, é muito difícil. Então imagine o sofrimento dessas pessoas. E as cenas são aterrorizantes. São cenas de fim do mundo. Casas destruídas, carros virados e detonados, pedras de granizo. Tem vídeos de pessoas expressando a impressão de que é o fim do mundo. Mas esse não é o maior tornado que já atingiu o Brasil. O maior foi em 1991, na cidade de Itu. Ele foi bem maior, embora as estruturas em Itu pareçam ter sido mais resistentes, já que não chegou à destruição que poderia chegar pelo tamanho do tornado. Essas são informações gerais e mais pé no chão, vamos dizer assim, que eliminam superstições. Dito tudo isso, o tornado atingiu o sul do país no mesmo dia que começou a COP30 em Belém. Ela teve uma pré-COP em Brasília, mas ela de fato começa em Belém. Gente, a tartaruga, que coisa mais maravilhosa. Gente, olha isso, que demais. Ai, que maravilhoso. E é um evento em que países estão discutindo as mudanças climáticas. A principal proposta sendo a de eles se unirem para reduzir as emissões de gás carbônico. Num sentido puramente lógico, já podemos dizer que não adianta. O pessoal na internet está até zoando, né? Chamando de Flop 30 pela quantidade de países que foi. Falam também que estavam cobrando R$ 45 numa coxinha. Um negócio inacreditável. Não só vem uma mixaria de países, como o próprio Lula não estava no começo.
porque ele tinha que ir lá ajudar o ditadorzinho da Venezuela num discurso lá na Colômbia. A coisa toda é uma discussão idiota. Porque se aquela merreca de países insignificantes se comprometerem a reduzir o CO2, mas os Estados Unidos e a China não estiverem nesse acordo, não adianta nada. A China sendo a maior emissora. China, que até chegou a entrar em acordo com países da União Europeia e depois não cumpriu. A verdade é que o estado em que a gente está hoje mundialmente já tornou impossível a redução efetiva da emissão de gás carbônico. E essa emissão é mesmo a causadora das mudanças climáticas? Tem discussão quanto a isso. Não é unânime como querem fazer parecer. Acima disso tudo ainda, é que esses caras não estão reunidos ali para isso de verdade. Eles estão reunidos para tentar subverter o jogo de poder no capitalismo e tornarem-se eles os países de elite. Uma vez que são um monte de país eco que não tem como se tornar país de elite na pura disputa, eles, por outro lado, veem a possibilidade de se tornarem os bichos da goiaba se de repente o sistema é um capitalismo verde. É igual a coisa de legalizar as drogas. Quem é que sairia na frente de todo mundo na capacidade de plantar e vender? PCC, Comando Vermelho. Essa legalização atenderia a interesses de organizações já estabelecidas. Então, esses caras não estão ali preocupados com a natureza nem nada. É um evento que canaliza muita hipocrisia e é a reunião, é o encontro dos hipócritas de marca maior. O evento oficialmente começou dia 10, mas não realmente, pois desde a preparação até encontros já estavam acontecendo nos últimos dias. Inclusive, dia 6 ou 7, chegaram cruzeiros luxuosos em Belém para hospedarem os convidados internacionais, gastando uma grana e um combustível do caralho. Sem contar a viagem de avião dos caras, enfim. A coisa toda parece uma piada, entendeu? Então, o que realmente está acontecendo? Por que a sincronicidade que a gente está apontando é essa? No dia que o evento efetivamente começa, também ocorre o pico das tragédias ligadas a esse ciclone. A leitura aqui é a seguinte: é como se Deus estivesse dizendo, não adianta. Vocês podem se reunir, podem se comprometer a isso ou aquilo, não adianta, porque o que está acontecendo é maior do que isso. O Brasil talvez seja o país mais negacionista da sombra. E enquanto a face obscura de Deus continuar negada, aí a gente vai realmente continuar vendo juízo de Deus. É desgraça atrás de desgraça. Político corrupto, catástrofes ambientais, isso é a ira de Deus. E as pessoas que estavam ali, elas recorrem a essas imagens. Porque a alma delas identifica exatamente isso, castigo divino, ira de Deus. Essas são as imagens que são evocadas diante da situação. Inclusive, esses não foram os únicos desastres naturais recentemente. Enquanto a gente estava falando sobre isso com o restante da tripulação, estavam saindo notícias sobre terremotos no Japão e risco de tsunami. Alguns portais relatam um terremoto de escala 6,7 de magnitude. Você pode querer atribuir essas coisas a uma banalidade, ou a um mero acaso, ou a meras causas materiais. Mas como eu falei mais cedo, essa não é a forma sincromística de ler as coisas, nem a junguiana, nem a mágica. Então também não é a forma Nova Gênesis de ler a realidade. Eu espero que estejam a bordo conosco nessa. Ainda falando do Brasil, tem um outro fato para a gente observar. O Brasil tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida, coroada padroeira do Brasil. Além de que o Brasil tem raiz e fundação católica. Isso é indiscutível. Algo que nos diferencia, por exemplo, dos Estados Unidos. O que aconteceu dias antes desse tornado? O Papa proibiu os católicos de chamarem Maria de corredentora. Antes, na época do Papa Francisco, havia uma grande resistência a essa esquerda, esse progressismo católico, até porque Francisco era um escândalo. Mas agora entrou esse Papa pagando de moderado, a gente vai liberar a missa tridentina, aí desarticulou, enfraqueceu as resistências. Desarticulou, por exemplo, o Centro Dom Bosco, um dos fundadores, de repente, concluiu que tudo estava errado e ele virou um católico padrão pós-Vaticano II. Diga-se de passagem, foi no Vaticano II que começou a diminuição de Nossa Senhora. Até os vídeos que saíram protestando foram poucos diante da gravidade e da relevância do tema. Paulo Cogos falou disso, porque ele é sede vacantista. O Controvérsia Católica falou. Frei Thiago, no canal Monte Carmelo, falou disso, obviamente. E outros continuam nessa, de tá errado, mas o Papa continua Papa. Mas não importa também, no fim das contas. Denúncia não importa, não muda nada. Cadê o povo brasileiro? Cadê o povo devoto de Nossa Senhora? O povo brasileiro só vai pra rua se o Bolsonaro chamar. Agora é isso. Jair Messias, o padroeiro do Brasil? Cadê o povo que deveria estar rezando em desagravo? Não os padres e bispos, que são funcionários. Era pro povo começar penitência, pedindo perdão a Deus. É isso que significa, inclusive, rezar em desagravo. O povo tinha que se reunir e orar, ir pra rua rezar o terço.
É isso que realmente seria uma expressão correta. Mostrar para o Vaticano que o povo conhece a fé que o Papa ignora. Não aconteceu e nada indica que vá acontecer. E um literal ato de Deus causa desgraças logo em seguida. Então, marujos, eu espero que eu tenha sido claro, que isso tenha sido direto o suficiente. Espero que vocês, não só nessa situação, não só nesse momento, diante esses acontecimentos graves, mas também diante outros, passados e futuros e presentes, consigam então aplicar a eles essa forma de leitura da realidade, entendendo que ela não exclui todas as outras informações, a toda a forma lógica de interpretar. Pelo contrário, ela precisa, ela necessita da inclusão de dados. Você pode aprofundar um pouco no que eu quero dizer com isso se você ver nossos vídeos sobre Charles Fort. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e até!